Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar vocês hoje para assistir a mensagem do Tadel, que com certeza vai abençoar. Nós estamos em campanha de missões nacionais. Quero agradecer aos irmãos que têm aí chegado junto nessa campanha, ofertado, corado, né? Então eu quero nessa noite convidá-los para a gente assistir uma mensagem do pastor Samuel Mouto, que vai abençoar, porque o tema de missões já nos empolga, né? Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, nós oramos. Porque Ele nos amou, nós também contribuímos. Porque Ele nos amou, nós ofertamos. Então nessa noite eu quero convidar você então ficar aí na sua casa aí e ouvir uma mensagem que vai edificar muito o meu e o seu coração. Deus nos abençoe. Olá, queridos irmãos, irmãs da Primeira Igreja Batista de São Fidélis, minha terra querida, cidade poema. Querido pastor Hermínio, querido pastor Tadeu, queridos irmãos e irmãs tão queridos desta igreja que mora aqui no meu coração. Eu sou seu missionário, pastor Samuel Mouta, e tenho uma alegria muito grande por estar me dirigindo aos irmãos neste momento, neste culto online, no mês da campanha de missões nacionais. Setembro é um mês bonito, porque é um mês em que nós celebramos a evangelização da nossa pátria, a obra missionária no Brasil. E a Primeira Igreja Batista em São Fidélis é uma igreja missionária, uma igreja vibrante com obra de missões, desde os seus primórdios em julho de 1894, lá no início de toda essa história. A Primeira Igreja Batista de São Fidélis tem sido uma bênção nas mãos do Senhor para a expansão do Evangelho no município de São Fidélis, plantando outras igrejas, municípios vizinhos, no estado do Rio, no Brasil e no mundo. É para isso que serve a Igreja de Jesus. Esta é a ideia do Senhor Jesus em estabelecer a sua igreja para multiplicar, para plantar outras igrejas e juntos as igrejas batistas de todo o Brasil cooperando com esta obra missionária, essa expansão do reino de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua participação, meu irmão, minha irmã, pelo seu envolvimento, pelas suas orações, por sua generosidade também em sustentar financeiramente esta obra. Querido pastor Hermínio, querido pastor Tadeu, queridos irmãos e irmãs tão preciosos. A Junta de Missões Nacionais este ano tem um tema muito especial que eu quero compartilhar aqui na tela para nós recitarmos juntos este tema. Um tema muito bonito, muito inspirador para nós. Eu quero convidar você a repetir junto comigo esse tema, porque Ele me amou. A nossa divisa está em 1 de João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos dizer juntos, meus irmãos, a uma só voz. Eu conto 1, 2, 3 e a gente repete o nosso tema, porque Ele me amou. Vamos lá, 1, 2, 3 e... porque Ele me amou. Amém. Meus irmãos, abra então a sua Bíblia, por gentileza, em 1 de João, capítulo 4. A nossa divisa está no capítulo 4, 19. Mas eu quero, então, pensar. O texto diz o seguinte, o texto da divisa diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O tema, porque Ele me amou, e a nossa divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu compartilhar uma coisa com os irmãos acerca de um conceito teológico importantíssimo, fundamental, que consta aqui neste capítulo 4 de uma forma surpreendente, que é o conceito de revelação. Revelação é quando Deus se mostra, é quando Deus se faz conhecido, quando Deus se dá a conhecer. O conceito teológico de revelação nos ensina que é Deus quem toma a iniciativa. Veja bem, o ser humano jamais poderia conhecer a Deus, o ser humano jamais poderia dar um passo na direção de descobrir quem é esse Deus criador, caso Deus não se revelasse. Então Deus é quem toma a iniciativa de se mostrar, de se revelar,
de revelar ao homem criado a si mesmo, o seu caráter santo, perfeito, a sua vontade maravilhosa, isto é, quem ele é, o que ele faz e o que ele quer que nós façamos. Esse é um conceito de revelação muito importante, porque a partir disso a gente vai entendendo como que as coisas se encaixam na teologia, na Bíblia, no conhecimento de Deus. Porque Deus se dá a conhecer, Deus se revela, e Deus faz isso, então, de uma forma tão especial, porque Ele não quer apenas se revelar para ser conhecido, Ele não quer se revelar para se mostrar tão somente, mas Ele quer, preste atenção nisso aqui, Ele quer estabelecer um relacionamento pessoal com o ser humano criado, com a sua criação. Quando Deus se revela ao homem, ele se revela com o objetivo, com o propósito de relacionar-se com o ser humano. Ele quer estabelecer comunhão com o homem. E a motivação para tudo isso, para toda esta revelação, obviamente que é o amor de Deus. Um Deus amoroso que criou todas as coisas, movido por santo amor, e agora ele quer estabelecer um relacionamento, uma comunhão com este homem, com esse ser humano criado por ele, a sua imagem e semelhança. E movido de amor, ele se revela para estabelecer este relacionamento com o ser humano. Olha o que nos diz o versículo 7 do capítulo 4. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta. 1 de João, capítulo 4, é o contexto da nossa divisa, a partir do verso 7. João, o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebam que o tema central desses dois versos, que na verdade vai nortear todo o restante do texto, é sobre conhecer Deus. Quem não ama não conhece a Deus, mas aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Preste atenção que o conceito aqui é de conhecer Deus, e conhecer Deus a partir daquilo que Ele se revelou para nós, a partir da maneira como Ele se mostrou para nós a sua revelação. E quando a gente entende desta maneira, a essência do caráter de Deus, portanto, é o amor. Porque o texto diz que todo aquele que ama conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus. Percebam que há uma estreitíssima relação entre amar e conhecer a Deus. Conhecer a Deus e amar, porque Deus é amor. Deus se revela para nós, humanos, a fim de que nós o conheçamos a si mesmo, ao seu caráter e à sua boa vontade, aquilo que ele faz e aquilo que ele deseja que façamos. Deus se revela para nós amoroso. Deus se revela para nós em amor, porque ele quer relacionamento conosco e um relacionamento de amor a partir daquilo que ele se revelou. Deus se revelou a nós em todo o seu caráter, em toda a sua vontade, mas o ponto alto dessa revelação de Deus é o seu amor. O verso 7 diz: Deus é amor. Todo que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Verso 8. A essência do caráter de Deus é o amor. O ponto alto do conhecimento de Deus é quando nós conhecemos a sua vontade e obedecemos e imitamos seu caráter amoroso. Assim como ele nos amou, nós também amamos. Olha o verso 9, o que diz: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato
de Deus ter enviado seu Filho ao mundo para que vivamos por meio dele. Preste atenção no iníciozinho do verso 9, porque ele diz: o amor de Deus manifestou-se, foi revelado, tirou o véu, foi descortinado, abriu-se as nossas vistas para que víssemos a Deus. E como é que vemos a Deus? Por meio do seu amor demonstrado a nós, manifesto a nós. E como é que esse amor de Deus foi manifestado a nós? No fato em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Olha bem que interessante. Não é um amor sentimental, não é um amor contemplativo, aquele amor apaixonado de quem fica olhando. Não, senhores, o amor de Deus é um amor que faz, é um amor atitude, é um amor ação. O amor de Deus, diz o verso 9, olha aí, confere comigo na sua Bíblia. O amor de Deus, ele é manifestado pelo fato de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. E aí o propósito disso está no final do verso 9. Para que Deus fez isso? Para que vivamos por meio dele. Para que, por essa oferta de amor, essa oferta de graça, essa demonstração do caráter amoroso de Deus em Cristo Jesus, nós tenhamos vida por meio dele. O outro verso seguinte nos diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho. Olha que interessante. Não fomos nós que tomamos a iniciativa. Coitados de nós, seres humanos, pecadores, miseráveis. Ai de nós, se a nossa salvação, se a iniciativa de conhecer a Deus dependesse de nós. Mas Deus toma a iniciativa, o verso 10 diz: e nisto está o amor. Esta é a grande demonstração de amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou. E como é um amor posto em prática, ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Filho de Deus, Jesus, é a propiciação, uma palavra difícil, trava-línguas aí, propiciação pelos nossos pecados. Não sei como é que está na sua tradução, talvez esteja redenção, perdão, mesmo que Deus foi misericordioso para conosco, mas a palavra técnica e melhor traduzida, dentro do contexto teológico de João, é mesmo propiciação, que significa que o Filho de Deus veio ao mundo para pagar o preço do nosso pecado. É isso mesmo. Ele veio ao mundo para pagar o preço, para satisfazer a ira da justiça de Deus. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Se você gosta de sublinhar, sublinha aí essa palavra propiciação, que a gente vai voltar nela depois. O verso 11, meus irmãos, nos constrange a imitar este amor de Deus, imitar o amor demonstrado por nós. De que maneira? Demonstrando a Deus, ao próprio Senhor, mas também aos nossos irmãos. Olha o que diz o verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ora, que apelo, que constrangimento para nós que fomos amados por Deus. Verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é aperfeiçoado. O verso 13 já acrescenta um outro ingrediente importante aqui. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado seu Espírito. Preste atenção que o Espírito de Deus habitando em nós é outra tremenda, inequívoca manifestação do amor de Deus para conosco. Nisto sabemos, Verso 14. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê?
por ele nos haver dado o seu Espírito. Verso 14, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Preste atenção, ele enviou Jesus como Salvador do mundo. Que coisa extraordinária, que belíssima manifestação do amor. E mediante esse maravilhoso amor de Deus, o apóstolo João encoraja aquela igreja primitiva a permanecer firme na fé. Mesmo diante de tantas perseguições que ela estava enfrentando, João diz assim, olha, se ele assim nos amou, vamos permanecer firmes neste amor. Ao mesmo tempo, aquela igreja também estava enfrentando uma heresia terrível. O gnosticismo, que ora dizia que Jesus não era Deus, ora dizia que Jesus não era homem, não veio em carne. E aí João, ele incentiva, ele encoraja, ele exorta aquela igreja a permanecer firme no amor e na verdade. Esses dois temas, amor e verdade, são muito frequentes nos textos de João, tanto no Evangelho quanto nas suas epístolas. Mas aquela igreja deveria permanecer firme na fé e na verdade. Como? Amando uns aos outros. Mesmo diante de tantas lutas e tantas perseguições, ela deveria avançar sempre, perseverando no amor e na verdade de Deus. O amor de Deus para conosco nos constrange a agir com o mesmo amor para com todos. Por quê? Por que devemos amar a todos? Porque Ele me amou. É aqui que está o nosso tema. É aqui que está baseada a nossa campanha de missões nacionais esse ano. Porque Ele me amou. Eu quero aprender com você ainda 3 lições importantes. Vamos lá, vou procurar ser rapidinho aqui para não tomar muito seu tempo. Em primeiro lugar, porque Ele me amou, eu devo demonstrar esse amor a todas as pessoas. Nisto eu observo algumas características deste amor de Deus. Primeiro, eu devo amar, porque Ele me amou, eu devo demonstrar esse amor a todas as pessoas. Isto é, este amor de Deus é um amor abrangente. Não é um amor restrito, não é um amor egoísta, não é um amor que faz acepção de pessoas, não é um amor preconceituoso, não é um amor sectário, é um amor abrangente, universal. João, ele deixa claro no verso 9 que nós já lemos, que o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo com o objetivo de que ele seja o Salvador do mundo. Está no verso 14. Ele enviou seu Filho como Salvador do mundo. O amor de Deus é abrangente, o amor de Deus é universal, Deus ama o mundo. João 3,16, lá agora no Evangelho, aquele texto tão especial, nos diz exatamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio a este mundo, o próprio Deus encarnado, que coisa extraordinária. Deus encarnado em forma de homem. João 1,14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, no meio de nós, e vimos a sua glória. Claro, aquelas testemunhas oculares. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus vem ao mundo em forma de homem, em carne. E esse Deus vem, enviado pelo Pai, na pessoa do Filho, como demonstração suprema, superior a qualquer outra, do enorme, do abrangente, do extraordinário amor de Deus que se estende a todas as pessoas. Eu disse que ia falar de propiciação, não vou falar ainda não, mas quando a gente fala de propiciação, no capítulo 2, verso 2, ainda de 1 de João,
1 de João 2:2, fala assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. O Senhor Jesus vem para ser a propiciação pelos nossos pecados. Mas João diz, não somente pelos nossos, igreja. Não é só a gente que já está salvo, não. É pelos pecados de todo mundo. Então, essa manifestação de um amor abrangente, universal, que nós precisamos proclamar. Deus demonstrou o seu amor ao mundo perdido e nós precisamos proclamar, anunciar. Tem tanta gente nesse país que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Tem. Talvez você esteja pensando assim, será que tem, pastor? Tem muita gente, nosso povo brasileiro, que ainda não conhece, que ainda não experimentou esse amor de Jesus. Os povos ribeirinhos, tantas comunidades ribeirinhas na Amazônia, o povo do sertão, o povo do sul, os indígenas, as populações de rua, os surdos. Tantas pessoas no nosso meio, perto de nós, na nossa pátria, na nossa gente, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas vilas do interior. Nossa gente, nosso povo. Pode até ouvir falar de Jesus, mas não sabe quem ele é, não entendeu a preciosidade do amor de Deus para conosco. E cabe a mim e a você anunciar. Porque ele me amou, em primeiro lugar, porque ele me amou, eu devo demonstrar esse amor a todas as pessoas. É nossa responsabilidade, meus irmãos. Isso é responsabilidade minha e sua. Não adianta a gente querer jogar isso para outras pessoas. Essa questão é nossa. Essa responsabilidade é nossa de levar o amor de Cristo a todas as pessoas em nosso país. Em segundo lugar, eu quero dizer que porque ele me amou, eu preciso levar a salvação de Cristo a todas as pessoas. Então, se a gente viu primeiro que é um amor abrangente, uma outra característica é que é um amor salvador. Agora sim, eu volto na questão da propiciação, do verso 10, porque Jesus foi enviado, diz o texto, Deus enviou seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. E nós já vimos lá que é um sacrifício. A propiciação é um sacrifício feito para aplacar a ira. Preste atenção nesse conceito teológico importante. No meio das divindades pagãs e das religiões pagãs, isso era muito comum, o que trouxe até alguma dificuldade de ser entendido no meio do cristianismo. Porque os deuses pagãos, eles precisavam ser satisfeitos em seus caprichos. E esse era o conceito de propiciação, isto é, era um pagamento, era um sacrifício oferecido para aplacar a ira dos deuses pagãos, obviamente, dos falsos deuses, da mitologia especialmente. Mas como isso pode acontecer com relação ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso e que é um Deus de amor? Como que Deus pode estar irado? Se Deus é amoroso, como ele se ira? Sim, senhor. Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de ira também. É claro que o caráter de Deus é perfeito em todos os sentidos e há um equilíbrio extraordinário entre os atributos divinos, seu amor, sua justiça, seu zelo. E é claro que quando a santidade de Deus é ofendida, a sua ira se manifesta. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção que ira não é contrário de amor, não. Ira não é contrário de amor. Tem gente que não entende isso. Acha que ira é contrário de amor. O contrário de amor, sabe o que é? É você não ligar para aquilo. Indiferença.
o contrário de amor não é ira. O contrário de amor é indiferença. E o contrário de ira não é amor, é satisfação. Ou você está irado ou você está satisfeito. Ou você ama ou você está indiferente. Então, a questão é que Deus é um Deus justo. O nosso Deus amoroso é também um Deus santo e justo que não pode suportar o pecado. A justiça divina exige um pagamento pela culpa do pecado. Se Deus simplesmente perdoasse o ser humano pecador, o homem caído, se Deus simplesmente perdoasse o homem, Deus seria um juiz injusto. É como se um juiz, perante um tribunal, diante da acusação de um réu, confesso, onde os vídeos gravaram que ele matou friamente aquela pessoa, com maldade, com requintes de crueldade. As câmeras filmaram, tem testemunhas, ele mesmo já confessou, a impressão digital em todo, provado e comprovado que foi ele mesmo que assassinou. Aí, diante do juiz, o juiz diz assim, não, mas eu vou absolver você, você está perdoado, pode ir embora, não vai ser preso não, pode ir para casa. Fala a verdade, o que é que nós diríamos desse juiz? Ele é um juiz injusto. Por quê? O juiz justo, ele precisa condenar o culpado. Há um hino do cantor cristão muito interessante que diz: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. A culpa não pode ficar sem castigo, porque se a culpa fica sem castigo e o culpado é declarado justo, então o juiz é injusto. E Deus é justo, Deus é santo. Os atributos de Deus, amor, justiça, santidade, se equilibram perfeitamente, dentre outros atributos morais e naturais. De modo que Deus precisava satisfazer a sua justiça. O zelo, a ira de Deus contra a impiedade, expressão da justiça de Deus mediante o pecado e a ofensa, precisava ser devidamente punida. E Deus enviou Jesus como propiciação. Esse é o sentido de propiciação. Jesus ele não veio passar férias aqui na terra. Jesus não veio aqui para ser aclamado como um reino político, para ser bajulado. Não, senhores. Ele veio aqui para ser e para fazer a propiciação. Jesus é o perfeito Salvador. Por quê? Porque ele pagou o preço dos nossos pecados para satisfazer a justiça divina. No texto que nós lemos de 1 João 2,2, o capítulo, você pode até voltar lá se você quiser. O contexto aqui de advogado. O verso 2, ele diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante e muito bonito. Porque Jesus não é aquele advogado que tenta esconder a culpa do seu cliente. Jesus não é aquele advogado que quer inocentar o seu cliente, no caso, eu e você. Ele sabe que nós somos culpados e ele não tenta acobertar os nossos erros. Ele é um justo advogado que diz assim: esse meu cliente aqui é culpado mesmo, mas eu vou pagar a culpa no lugar dele. Eu vou assumir a culpa dele e vou pagar o preço da condenação dele. Então Jesus, ele é o perfeito advogado, não porque tenta inocentar o culpado, mas porque ele paga o preço, ele assume a responsabilidade em nosso lugar. Por isso, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é, meus irmãos, a belíssima mensagem do Evangelho. Por isso, volta aqui no capítulo 4, verso 11, por isso que João está assim tão empolgado e tão admirado, e ele diz: amados, se Deus assim nos amou,
nós também devemos amar uns aos outros. Se esse nosso advogado, que se fez propiciação em nosso lugar, se ele assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E qual é a melhor maneira, ou a maior maneira, ou a mais extraordinária forma de demonstrar amor a alguém? É dizendo a elas que há salvação em Cristo Jesus, é anunciando essas boas novas do Evangelho e da salvação de Cristo Jesus. Porque Jesus demonstrou um amor salvador. O amor de Cristo é para a nossa salvação. Verso 14, nós já lemos, ele veio para ser o salvador do mundo. Ele não veio aqui para ser um político revolucionário, ele não veio aqui para ser um grande profeta, ele não veio aqui para fazer milagres, ele não veio aqui para ensinar lições morais extraordinárias. Ele fez tudo isso, mas ele não veio para isso. Ele veio para ser o Salvador do mundo. Olha o verso 14. Ele foi enviado como Salvador do mundo. Quando o anjo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo aparece para José, e José estava querendo deixar Maria, porque Maria estava grávida. Você lembra dessa história do Natal? E aí o anjo diz assim: ô José, para com isso, José, não deixa Maria não, porque ela está gerada do Espírito Santo e tal. E no verso 21, olha a expressão do anjo, ele diz assim: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Sabe o que significa Jesus? Jesus significa Salvador, o Senhor salva. Darás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que o anjo, no nascimento de Jesus, já anuncia o propósito da encarnação. No anúncio do nascimento de Jesus, o anjo já traz o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lá na casa de Zaqueu, em Lucas 19:10, depois que Jesus entra e tal, e coisa, nós conhecemos bem a história de Zaqueu. No final daquela história, no verso 10, Jesus declara em alto e bom tom o motivo da sua vinda. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Então, porque ele me amou, nós precisamos anunciar o amor salvador de Jesus. Nós precisamos compartilhar esta salvação de Cristo para todas as pessoas. A melhor maneira, repito, de amar os nossos amigos, o nosso próximo, é levando, demonstrando o amor de Cristo, a salvação de Cristo para todos eles. Terceiro e último lugar, porque ele me amou, eu vou renunciar a tudo por amor por ele. Renúncia. Uma terceira característica do amor de Deus é essa. É um amor abnegado. É um amor que renuncia. Deus renuncia à companhia do Filho, enviando o seu melhor. Deus Pai envia o seu melhor, o seu Filho unigênito. O Filho renuncia a sua glória no céu e vem para este mundo se humilhar, se submeter em nosso lugar, sem que nós merecêssemos coisa alguma, sem que nós nada merecêssemos. Deus faz tudo isso por nós. Deus não faz conta de quanto custaria a nossa salvação. Deus não faz conta do preço que seria pago. Jesus não fez conta do preço da cruz, mas ele amou acima de qualquer coisa, a ponto de entregar a própria vida, renunciar a ponto de ser obediente até a morte e morte de cruz, como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Uma renúncia completa, uma dedicação completa, uma abnegação completa, um amor que se doa por inteiro. Esse é o amor do nosso Deus.
O que devemos nós então fazer? Ora, devemos também entregar a Ele tudo que temos, tudo que somos, sem medo nenhum. Verso 18 vai falar do medo. O medo é para quem não sabe das coisas, para quem experimentou o amor de Deus, não tem medo que segura. Verso 19 diz, porque Ele me amou primeiro. A minha vida é dele. Eu sou dele. Eu sou de Jesus. Eu vivo para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é dedicado a Ele. Tudo pertence a Ele. Porque Ele me amou primeiro. Isso é missões. Esse é o sentido da obra missionária. Olha, eu quero tomar alguns minutos ainda seu, porque eu quero agora demonstrar isso na prática. Na prática, depois de nós analisarmos o texto bíblico, essa exposição bíblica que aqui fizemos para a nossa edificação, eu quero exemplificar isso na prática. Deixa eu compartilhar essa tela aqui, para vocês me acompanharem aqui alguns slides, algumas fotos que eu quero mostrar para os irmãos. Tá bom? Deixa eu me ajustar aqui com essa tela. Isso, estou eu aparecendo aqui no cantinho, vou botar eu pequenininho aqui assim, pronto, beleza. Aqui é o nosso tema, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu esqueci de apresentar a minha família. Essa é a minha esposa, Simone, nós vamos completar este ano 23 anos de casado. Esses são meus 3 filhos, essa é a Samara, a caçula, Suzane, a mais velha, e Silas, o do meio, que já ficou maior. Esses 3 filhos lindos e abençoados que o Senhor nos deu. Olha só, eu disse que o amor é abrangente, universal, eu disse que o amor é salvador, e eu disse que é um amor abnegado, que tem renúncia envolvida nessa questão. Olha o que eu fiz aqui. O que eu fiz? Não. O que nós fizemos em missões nacionais? Esse é o mapa do norte do Brasil. Não sei se você está bem acostumado com os mapas. Tá? Aqui é o estado do Tocantins, esse aqui é o estado do Pará, aqui está o Amapá, Roraima, aqui o Amazonas, Acre e Rondônia. Nós fizemos um mapa dos municípios, porque está todo distribuído aqui por municípios. E nós fizemos um mapeamento das igrejas batistas. Nosso mapeamento, na verdade, ele é muito mais refinado do que isso, em termos de outras combinações, outros recortes estatísticos. Mas aqui está um gráfico da quantidade de igreja batista por habitante. Então, se uma cidade tem menos de 10 mil habitantes por igreja batista, está ótimo. Você tem uma igreja batista para cada 6 mil, 5 mil habitantes, maravilha. Agora, se está entre 10 e 20 mil, aí a gente pintou de verde, porque já está mais ou menos. Agora, se você tem uma igreja para mais do que 20 mil, aí a gente acha pouco. Nosso meta é 10 mil. Então, a gente pintou de vermelho. E onde está branquinho? O que é branquinho? Branquinho aqui não tem nenhuma igreja nessa cidade. Quando eu olho para esse mapa, meus irmãos, eu não vejo mapa. Porque você pode olhar aqui e olhar o mapa. Eu não vejo mapa, eu não estou vendo mapa. Eu estou vendo gente. Eu estou vendo minha gente. Estou vendo meu povo brasileiro. Nossa, gente boa, gente sofrida, gente trabalhadora, gente honesta, gente íntegra, gente que precisa de Jesus, gente que precisa conhecer esse amor. E nós precisamos demonstrar amor a essas pessoas, amar essas pessoas, levando para elas o amor de Jesus, a salvação de Jesus, a palavra de Jesus. E entendemos em missões nacionais, missiologicamente falando, que a melhor maneira de levar este evangelho de uma forma que ele fique enraizado na cultura daquele povo é por meio da plantação de uma igreja bíblica saudável, firme e multiplicadora. E de modo que nós temos um plano para plantar igrejas em todas essas regiões que vocês vão ver aqui. Mas quando eu olho para esse nortão aqui, o que a gente pode fazer? Que atividade, que estratégia missionária a gente pode utilizar? Então, nós queremos apresentar aqui este que é o projeto Amazônia. O projeto Amazônia, como você está vendo, ele está baseado à beira do rio Amazonas. Aqui é o rio, essa parte aqui é o rio Solimões, até aqui é o Rio Negro,
Daqui para frente, o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões, ele vira Rio Amazonas. Em cada uma dessas bases, você vê que não tem aqui estradas, são rios e igarapés, e lagos, muita água, uma região belíssima, um povo maravilhoso, um povo lindo, o povo do norte do Brasil. E aqui estão bases, cidades ao longo desses rios, onde nós estabelecemos bases missionárias para a plantação de igrejas. E em cada uma dessas bases, nós temos aqui um casal missionário, um casal maduro, um casal mentor, para receber os radicais. Aí os radicais são recebidos nessas bases e eles são enviados para as comunidades ribeirinhas aqui dentro, distantes, no meio da mata, no meio da selva. Veja bem, eu estou falando de cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas, das quais a maioria não tem presença evangélica. Muitas não têm nenhuma presença cristã, nem católica, nem nada. Muitos nunca ouviram falar de Jesus. E nós precisamos ir a essas comunidades e plantar ali uma igreja. E como nós faremos isso? Nós fazemos isso enviando os missionários radicais, jovens que vão para... Tomara que aqui na igreja tenha alguns radicais que se apresentem depois dessa minha fala. Esses radicais, eles são mentoreados por esses casais que estão nessas bases, mas eles não ficam na cidade, eles ficam no meio do mato mesmo, eles são treinados para isso. Aí nós temos aqui esse barco, eu vou falar do barco daqui a pouco. Nós temos esse sítio que fica no meio da selva amazônica. Isso aqui é um local chamado Centro de Formação Missionária da Amazônia, CFMA, onde acontece o treinamento do projeto Radical Amazônia. Depois que eles ficam 3 meses aqui, e eles são treinados em como contar história para criança, como pregar, como fazer um estudo bíblico, todas essas questões de igreja, etc. e tal, mas eles também são treinados, sabe o quê? Como consertar o motor do barco, como subir no pé de açaí, como construir o banheiro no meio da selva, porque são coisas do dia a dia, que eles vão morar no meio da comunidade ribeirinha, junto com os ribeirinhos, no meio do mato, no meio da mata mesmo. Então, e geralmente nós temos uma casinha como essa, que nós chamamos casa culto. Eles moram aqui atrás e aqui na frente eles realizam os cultos. Isso muda de comunidade para comunidade, mas geralmente é assim que acontece. E aí nós temos também um barco missionário. Esse barco missionário, meus irmãos, é uma coisa linda. Por quê? É um projeto lindo. Por quê? Porque ele não faz viagens missionárias apenas. Ele visita as comunidades ribeirinhas onde estão os nossos radicais. Então, quando o barco chega, ele não chega do nada e vai embora para nunca mais voltar. Existe ali um trabalho de continuidade, começo, meio e fim. Antes do barco chegar, o missionário já chegou. O missionário radicais, eles estão lá, dupla de radicais, 2 meninos ou 2 meninas, já estão lá. E quando o barco chega, leva médico, dentista, cesta básica, brinquedo, olha, é uma festa. E aí há um avanço naquela comunidade ribeirinha, algo extraordinário. Quero convidar o pastor para estar comigo lá nessa viagem missionária. Estarei indo agora na última semana de outubro. Pastor, última semana de outubro eu estou indo para lá. E o senhor está convidado aí comigo, tá? Olha só, aí olha que cena linda, olha que coisa linda. O barco aqui ancorado, tá vendo? E aí a gente do barco aqui realizando os batismos. Eu não fico, quando tem batismo, eu não fico aqui não. Eu fico aqui dentro do rio mesmo. E olha que o riozão, você nem vê a outra margem, tá vendo? Isso aqui não é mar não, irmão. Isso aqui é um rio da Amazônia. E quanta coisa bonita. Olha que cena, eu fico emocionado. Eu fico emocionado, entusiasmado com isso. Aí a gente leva o médico. Esse aqui é o pastor Birajara, aqui de São Gonçalo. Ele é o pediatra, é pastor e é pediatra, e atende as crianças. Olha, irmãos, olha essas criancinhas, eu fico olhando assim, puxa vida, isso não é o amor de Cristo demonstrado por nós para ir lá abençoar essas crianças? O que seria dessas crianças? E a gente não leva apenas o remédio e o médico, a gente leva o médico e leva o remédio, porque não adianta dar a receita para eles lá no meio do mato. Você tem que dar a receita e já dar o remédio junto, e ensinar ainda como é que toma. Mas a gente vai além, a gente leva o Evangelho de Jesus, a gente leva a esperança de Cristo, o amor de Cristo Jesus
para a vida dessas criancinhas. Esse é outro médico, o doutor Daniel também, ortopedista. Aí a cada consulta eles oram, tá? Esse aqui é o pastor Gerry, ele foi conosco numa caravana, e aqui, vocês conhecem o pastor Gerry, talvez vocês conheçam. E aqui a medicação. O pastor Gerry, ele ficou responsável pela distribuição da farmácia dos medicamentos. Aqui o pastor Edgar Barreto Antunes, talvez os irmãos conheçam também, já foi presidente da nossa convenção, secretário da nossa convenção, e ele disse assim: pastor Samuel, eu tenho mais alegria, mais orgulho de ser secretário do médico, porque essa fila aqui é a fila do médico, né? Enquanto o médico estava lá atendendo, e os dentistas, a gente faz uma fila, e na fila o secretário, ele anota o nome da pessoa, e ele diz assim: tem mais orgulho de ser secretário do missionário, do médico missionário, do que secretário da convenção. Por quê? Porque aqui ele estava falando de Jesus. Nessa fila aqui, a gente fala de Jesus e canta e prega. É uma coisa linda, extraordinária. Só para vocês terem ideia desta comunidade. Você vê como que é a realidade numa comunidade ribeirinha. E olha que crianças lindas. Que coisa, olha esse pequenininho aqui. Que coisa extraordinária. Olha só, as casinhas de madeira, o fundo assim levantado. Essa aqui parece que tem até umas parabólicas aqui, uns negócios que ele tem lá. Dificilmente tem energia elétrica. Essa aqui eu não sei se tem, algumas já tem energia solar também, mas estou falando aqui de regiões muito distantes, muito distantes. E o pessoal chega de barco maior, chega de canoinha, tá? E olha como é que fica no dia do culto, gente, olha que coisa linda, olha que criançada linda, olha aqui, isso aqui é meu combustível. Isso aqui, porque ele me amou, nós precisamos demonstrar amor aos ribeirinhos. Deixa eu falar do Nordeste rapidinho. Está aqui o estado da Bahia, aqui Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Olha o Paraíba, quanto de branco que tem aqui, gente. Olha a Bahia, o tanto de vermelho que tem aqui. Pernambuco também vermelho. Mas olha a Paraíba, o tanto de branco. Olha aqui o Rio Grande do Norte. Olha o Ceará, brancos e vermelhos. Olha só, irmãos. Eu não sei se tem algum cearense aqui ouvindo a gente. Olha só. Aqui é o Piauí, aqui é o Maranhão. Esse é o Nordeste. O Nordeste da nossa gente boa, nossos irmãos nordestinos, gente de primeira qualidade. Só que muitas vezes preso numa idolatria, numa religiosidade vazia, ainda sem conhecer o amor de Jesus. Eu gosto dessa foto porque ela mostra a simplicidade do sertão. Olha esse templo. Pastor, olha esse templo. Irmãos, olha esse templo. Olha que telhado bonito. Olha aqui. Olha que forro especial. Olha esses bancos. O conforto desses bancos. A ergonomia. Olha esse ar-condicionado. Olha esse aparelhagem de som. Meus irmãos, não tem nada disso. Não tem nada disso. No meio do sertão. Essa foto foi tirada num lugar chamado Poço do Urubu, no interior do município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E no meio dessa pobreza, falta de água, falta de tudo. Mas ali nós estamos pregando o evangelho, nesse templozinho simples aqui. Ó. E sabe como é que fica isso aqui no dia do culto? Olha que coisa linda. Você pode dizer glórias a Deus, que coisa extraordinária. O povo do sertão está sendo salvo por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui foi um outro culto que a gente foi na casa do Zé do Cursinho. Isso aqui é o Zé. Se você percebeu, a luz vem de lado assim, tá vendo? Sabe por que vem de lado? Você já descobriu? Porque é o farol do carro, não tem energia elétrica. E aí a gente fez um culto, eu fui na casa do Zé, a gente estava passando com os missionários, o rapaz, vamos parar num lugar onde ninguém foi ainda. Aí paramos, no meio do nada. Aquele estradona de chão, aquele poeirão. Aí paramos lá na casa do Zé, fizemos uma visita, ele recebeu bem. Zé, esse aqui que ele tem problema nas pernas. E eu disse, Zé, nós podemos fazer um culto aqui à noite? Pode. Aí saímos convidando todo mundo para fazer um culto na casa do Zé. E aí fizemos esse culto lá, eu preguei. Foi uma beleza, aquela mensagem bem evangelística, bem simples mesmo, né? E aí eu fiz apelo. Quando eu fiz o apelo, meus irmãos, um começou a levantar a mão, o outro levantando a mão, e olha que coisa linda. Quando eu terminei o apelo, todas as pessoas que ali estavam levantaram as suas mãos, entregando as suas vidas a Jesus. E não foi por emoção, não.
porque o trabalho foi dado continuidade e aquela igreja está ali firme e ganhando mais gente ainda. Uma outra, você começou aqui, ó, debaixo da árvore da casa do Zé, mas depois aquele trabalho foi se expandindo e, na verdade, o dono do bar se converteu. Quando o dono do bar se converteu, ele jogou a cachaça toda fora e disse assim, agora aqui não vai ter bar mais não, agora aqui vai ser a igreja de Jesus. Está lá, se você for lá, você vai ver essa turma todinha aqui, lá no sertão. Que coisa linda, meus irmãos, o poder do evangelho do Senhor Jesus. Aí a gente faz a mesma coisa, Radical Amazônia e agora Radical Sertanejo. Esses meninos também são treinados, estão lá e eles são enviados para as comunidades rurais. Mesma ideia, um casal de missionários experientes, mentores, e esse casal recebe os radicais, cuida dos radicais, orienta, supervisiona, pastoreia, coordena o trabalho dos radicais, e esses radicais então vão plantando as igrejas. Uma coisa linda. Aqui é o mapa do Sudeste, eu já estou terminando. Aqui você tem São Paulo, você tem, olha só, quanta necessidade aqui em São Paulo. O Rio de Janeiro até que está bonito. Olha, Espírito Santo também está bonito. Mas ainda Minas Gerais, a nossa Minas Gerais. Oh, meus irmãos. Olha quantos vermelhos, olha quantos brancos. Especialmente o sul de Minas. Olha aqui, irmãos. Nós precisamos fazer conhecido o amor de Jesus em Minas Gerais, em São Paulo, no sudeste do Brasil. Eu trouxe um exemplo aqui do pastor Alci, que está lá em Joaíma, Minas Gerais, e ele fazendo esse batismo aqui da caixa d'água, lá em Minas Gerais. Eu achei essa foto linda, trouxe para compartilhar com vocês. O centro-oeste do Brasil. Aqui está o Mato Grosso do Sul, está até legal, tá até bem evangelizado aqui. Mas quando a gente vem para o Mato Grosso e o Goiás, olha quantos brancos e vermelhos. Nós precisamos mudar a realidade do Centro-Oeste. Nós precisamos levar o amor salvador, o amor abrangente e o amor que renuncia de uma forma prática para essas pessoas do nosso Brasil. Aí nós temos o Radical no Cerrado, esses 3 valentes aqui, ó. É uma turminha pequena que começou agora, mas estão lá. O João, a Cida e o Bruno, esses 3 radicais lindos que estão fazendo já um trabalho maravilhoso no Goiás, no centro-oeste do Brasil. Meus irmãos, para terminar, olha isso aqui. Isso aí, vou até tirar minha tela daqui. Isso aqui é o sul do Brasil. Meus irmãos, isso aqui é o sul do Brasil. Olha que coisa. Olha o tanto de brancos aqui. Eu não sei se isso aqui mexe com o seu coração, mas isso aqui mexe demais comigo. Eu fico muito incomodado. Isso aqui fico muito mexido. Olha o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Olha o tanto de brancos e vermelhos. Isso é nossa gente, isso é nosso povo. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos levar o evangelho de Jesus que muda. Nós precisamos plantar igrejas por amor, porque Ele nos amou. Aí nós temos lá o Projeto Sul do Brasil, mesmos princípios, cidades polos. E aí nessas cidades polos, nós vamos mandar os radicais. Tivemos uma turma bonita em 2018, outra em 2019. A de 2020 nós seguramos um pouco por conta da pandemia, mas vai ter ainda. E, aliás, já começou, ou está para começar, pelo Zoom, treinamento EAD, mas depois será presencial. Quem sabe Deus nos chama você para o sul do Brasil, você jovem, de 18 a 90 anos, você que quer ser um radical no sul do Brasil, quem sabe Deus está te chamando, vem, esse é o seu tempo, essa é a sua oportunidade. E aí nós temos o trabalho que esses radicais realizam, irmãos, uma coisa linda. Esses radicais têm um pique, têm uma vibração, eles têm um entusiasmo, irmãos, é lindo ver o trabalho desses radicais. E você faz parte disso, porque você ora por missões, porque você se envolve com missões, porque você oferta para missões. Você faz parte disso. Você foi chamado para enviar e segurar as cordas. Ou talvez Deus esteja querendo que você vá para o campo também. Obrigado por seu amor e seu envolvimento com a obra missionária. Meus irmãos, eu quero terminar este momento agradecendo a Deus pela sua vida e desafiando você a demonstrar este amor de Jesus, porque Ele me amou. Eu vou demonstrar esse amor de uma forma prática a todas as pessoas, um amor salvador.
e um amor que envolve renúncia. Missões sem renúncia não existe, não. Missões exige renúncia. Missões exige dedicação, é dar o melhor. E eu e você daremos o nosso melhor para a obra missionária. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento juntos aqui, mesmo pelo vídeo. Eu peço que o Senhor abençoe meu irmão, a minha irmã, que está ouvindo nesta hora e participando deste culto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Teu Espírito fale ao nosso coração acerca dessa necessidade de levar o amor salvador a todas as pessoas do nosso Brasil. Fala conosco, Deus. Usa as nossas vidas. Senhor, nós não queremos viver para nós mesmos. Nós queremos viver para o Senhor. Usa as nossas vidas poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Que Deus assim nos abençoe.